Nossa palavra de hoje, nossa reflexão bíblica, está no Salmo 40, verso 17. O verso 17 é o verso que nós vamos destacar para falar sobre o cuidado de Deus. Deus cuida de mim, da minha vida, da sua vida, né? Da vida de cada um que está aqui. Nós mencionamos aí, né, os cuidados de Deus, com a dona Leni, com a dona Madalena, mas eu sei que esse cuidado do Senhor, ele é presente em cada vida, né? Para cada pessoa, desde bebê, desde criança de peito, Deus cuida de nós, cuida trazendo pais, trazendo mães, trazendo avós, trazendo tios, né? Que se preparam para nos receber, para nos acolher, para nos dar carinho, para trazer cuidado, para levar comida na boca, para ensinar a andar, para ensinar a falar. Nós precisamos desse cuidado, cuidado de Deus, cuidado que vem da providência de Deus na vida das pessoas. Cuidado que vem da providência de Deus, com dons, com talentos, com possibilidade para o trabalho, com força, com vigor para o trabalho, com oportunidade de trabalho. Deus é aquele que sempre cuida. Todo dia há uma ação de cuidado de Deus para nós. No ar que respiramos, na chuva que rega a terra aí, né? Sabemos que o Senhor tem providenciado o pão de cada dia, tem providenciado a água para saciar a sede, né? São agir da bondosa mão de Deus que nos sustenta. Davi, quando escreve esse salmo, o Salmo 40, ele fala de uma oração, de uma súplica por livramento. Ele está considerando as circunstâncias difíceis, o sofrimento que o ser humano vive, que o ser humano passa, os inimigos que se levantam contra um rei, ele era rei, que se levantam contra uma nação, que criam situações, circunstâncias difíceis para se enfrentar, para se vencer. Ele fala de muitas dessas situações, de muitas dessas circunstâncias. E no seu salmo, ele vai apontando as dificuldades, os desafios, mas vai rogando os cuidados de Deus, ao contemplar na sua vida, na história do povo de Israel, o agir de um Deus que pode prover o suprir de todas as coisas, que pode trazer livramento de verdade, das aflições, das lutas, que pode trazer ao povo, aquele que clama, né, o bastante, para que vivam com o seu coração firmado no Senhor, para que continuem a colocar no Senhor a sua confiança, para que vejam em Deus a esperança dos seus dias. E ainda bem que eles tinham o Senhor, ainda bem que nós temos o Senhor, nosso Deus, conosco também. Então, o texto, nós vamos ler juntos, é esse versículo aí que já está projetado. Vamos ler com toda a igreja, numa só voz. Vamos ler juntos, irmãos e irmãs. Vamos lá? Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Apesar de recebermos cuidado, apesar de sabermos, né, que Deus tem levantado pessoas para nos ajudar no cuidado da nossa vida, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos irmãos e irmãs da igreja. Apesar de ver o cuidado de Deus que nos leva desde o sair de casa até o retorno de casa, leva para o trabalho, leva para cumprir, né, as tarefas, os compromissos feitos. Apesar disso, quando nós começamos a crescer, quando nós começamos a desenvolver a nossa vida, quando nós conseguimos alcançar e galgar alguns degraus, né, na nossa vida profissional, nós começamos a pensar em alguns momentos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, em algum tempo da nossa vida, que a gente não precisa de ninguém, que somos autossuficientes. Em razão da força do nosso braço, da capacidade que adquirimos, né, com os estudos, com a experiência para o trabalho, com o preparo para a vida. Há momentos que a gente pensa assim, né, eu sou mais eu posso mais. Então, a primeira coisa que eu quero considerar com os irmãos, com as irmãs, é isso, o coração soberbo do ser humano, meu e seu, né? Que traz sobre a nossa mente
sentimento, esse pensamento. Eu sou, eu tenho, eu posso. Não é difícil nós encontrarmos pessoas assim, que já se assentaram ou estão assentados, né, em lugares de autoridade, de governos, de diretorias de empresa, de diretorias de escola, de cursos, pessoas que já são bem-sucedidas na sua vida profissional, que têm sob seu comando servos e servas, empregados, né, empregadas, auxiliares de monte, e que acham e que pensam que não precisam de ninguém. Pelo contrário, eles precisam de mim. E o que eu preciso da vida, o que eu não tenho, eu posso mandar buscar, em razão dos recursos que já juntei, da posição que eu ocupo, pela fama, pelo título. Às vezes, começa a pensar assim, na soberba do seu coração, né? Não preciso de cuidado, eu posso cuidar bem de mim mesmo. Me assustei uma vez com uma declaração de um irmão que postou na sua rede social, dizendo: Senhor, pode cuidar dos outros, porque eu já tenho bastante, eu mesmo posso cuidar de mim agora. Uma declaração muito corajosa para um ser humano, né, tão frágil. E diante de uma vida, de um tempo em que as circunstâncias mudam tão rapidamente, quando a gente pensa que está no controle, a gente descobre que não está no controle de nada. Quando a gente acha que está tudo muito bem, que a vida está sendo conduzida, tudo muito dentro daquilo que a gente planejou, porque a gente planeja bem, de repente as coisas viram de ponta cabeça. Soberba do nosso coração nos faz pensar isso. Nós podemos lembrar que Davi, ele tem posição social, ele é rei. Em Israel não tinha ninguém com maior soberania, com maior título, com maior capacidade de mandar, de determinar, de escrever decretos que deveriam ser cumpridos, de mandar ir, de mandar vir, do que Davi. Acredito que não tinha ninguém em Israel com tantos tesouros. Davi foi um rei muito rico também. Salomão vem depois dele, é mais rico ainda, mas Davi foi muito abençoado também no seu reinado. Ele é reconhecido como um grande rei de Israel e era reconhecido assim. Quando ele foi ajuntar dos seus tesouros, dos seus recursos, para fazer a oferta na construção do templo que Salomão haveria de construir, o texto vai descrevendo o que Davi doou e dá para encher carretas de material, carretas de ouro e de prata. Era um homem bem-sucedido, era um homem rico, era um homem que ocupava um destaque social muito grande, era um homem que tinha uma fama muito grande de rei de Israel. Canções foram escritas em razão da vida de Davi e dos feitos de Davi, das conquistas de Davi, das vitórias de Davi sobre exércitos. A começar quando ele nem era ainda membro, soldado do exército de Saul, já venceu Golias naquela batalha que tornou seu nome célebre junto a Israel. O gigante filisteu, derrotado por um menino, por um jovem, por um adolescente, que não conseguia vestir uma armadura, mas que foi ao campo de batalha com uma funda e algumas pedras, para, em nome de Deus, levar a vitória à nação de Israel. As canções de Davi geraram ciúme no coração do rei Saul, porque uma das canções dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares, e ele ficou enciumado, porque os feitos de Davi eram feitos grandiosos. Um homem que tinha tudo para dizer: eu não preciso de nada, eu tenho conta gorda, eu tenho mesa farta, eu tenho fama, eu tenho título, eu tenho reconhecimento da nação, eu sento na cadeira, no trono da cadeira mais importante de Israel, no que se trata ao lugar que um ser humano, que um judeu poderia ocupar. Contudo, nós não vemos em Davi esse coração soberbo.
nós vemos um coração humilde, um coração contrito, um coração consciente de que é pobre e necessitado. Quando eu vejo Davi pensar assim, quando eu vejo Davi expressar-se dessa maneira para os judeus onde ele era rei, eu tenho que pensar em quem eu sou, né? Que tipo de conta bancária que eu tenho, que título que eu recebi, que fama é essa, que reconhecimento é esse que eu tenho, que pode, quem sabe, levar o meu coração a pensar, né? Que eu não preciso de nada, que eu não preciso de cuidado, que eu já tenho, que eu já sou e que eu já posso tudo aquilo que eu preciso. O ser humano às vezes pensa assim. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 12. Porque um jovem chegou para reclamar do irmão, dizendo: Senhor, intercede por mim, meu irmão tem muito, meu irmão administra todas as coisas, e ele é o cara que acha que ele pode tudo, que ele tem tudo. É ele que faz tudo, e ele não quer me dar a parte da minha herança. Jesus falou: eu não vou interceder pela sua herança, porque eu não sou juiz, meu propósito é outro. Mas Jesus contou uma parábola, ele disse que um senhor de uma seara, ele ia receber nos seus campos uma grande colheita. Então ele construiu celeiros novos, celeiros grandes, e ele realizou a colheita, e ele colheu todos os frutos, e ele colocou os frutos no celeiro, e ele avaliou, quem sabe, a sua vida, o tempo da sua vida para frente, e falou assim: agora, alma, ó, arregala-te e come, não vai te faltar nada. Tudo que você precisa tem aí. Tudo que você precisa eu já coloquei aí. Tudo que é necessário já está aí dentro do celeiro, está garantido. Arregala-te, come, bebe. Jesus diz que, então a voz do Senhor soou no coração, no ouvido daquele homem, e disse: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele achou que tinha resolvido tudo. Ele achou que tinha cuidado de tudo, ele achou que tinha providenciado tudo. Ele avaliou a vida, avaliou as situações e as circunstâncias. Não é uma criança, é um senhor. Não é um senhor qualquer, é dono de um campo. Tinha servos e servas, tinha recursos, tinha celeiros cheios. Mas Jesus chama de louco na parábola. Porque no seu coração soberbo ele achou que tinha tudo para o seu cuidado. E aquela noite, Deus haveria de pedir conta, Deus haveria de fazê-lo se encontrar com ele, ele haveria de se encontrar, se deparar com a morte, porque adiantaria tudo aquilo que ele ajuntou, tudo aquilo que ele preparou. Então, aquele que de repente achou que tinha tudo, que tinha resolvido tudo, que tinha o suficiente para tudo, vai descobrir numa noite que ele não tem o suficiente para nada, porque para aquilo que ele precisa mesmo, ele não tem como fazer. Então, o coração de Davi é o coração que, na sua humildade, sendo rei, tendo título, tendo dinheiro, se assentando na cadeira maior de Israel, tendo possibilidades de fazer, de mandar, de desmandar, de determinar, controla a sua soberba e reconhece a sua necessidade como necessitado. Quando Israel canta esse cântico, ele canta esse canto dizendo assim: quem escreveu foi o nosso rei. E ele falou: sou pobre, Senhor, sou necessitado. E poderia ser que muitos em Israel, tendo muito menos que Davi, tivessem o sentimento de que já tinha o bastante. Mas na verdade nós somos o quê? Somos pobres. Somos necessitados. E se nós não nos vemos assim diante de Deus, diante da vida, nós podemos ser chamados também de loucos. Nós não estamos no nosso juízo, ou nós não entendemos bem sobre a vida, ou não fizemos não conseguimos ainda ler de maneira acertada o que é a vida. Porque a vida é assim, ela passa como um piscar de olhos, é como a névoa que o vento dispersa. E o plano e o projeto do ser humano é o projeto falível. Hoje eu planejo, e amanhã eu não sei se eu vou conseguir realizar. Pode ser que eu realize em parte,
pode ser que eu realize tudo, pode ser que eu não faça nada daquilo que eu planejei para amanhã, porque as coisas vão fugir da minha mão, do meu controle. Eu planejo, de repente surge uma enfermidade e meus planos mudam. E eu vou perceber a minha fragilidade, a fragilidade da minha vida. E aquele sujeito que corria, e aquele sujeito que ia, que voltava para o trabalho, e aquela pessoa que tinha facilidade de se locomover para aqui e para ali, de repente vai ficar sem condição de se levantar. E aquela pessoa que respirava com tranquilidade, que nem lembrava, né, de que é preciso ar para respirar, porque isso era feito de forma tão fácil, né, tão mecânica, tão tranquila. Por causa de um vírusinho, de uma pandemia, começou a sentir falta de ar. E nunca agradeceu tanto ao Senhor o ar que respira, como no tempo da Covid-19. Capacidade que Deus nos deu de respirar bem, de respirar tranquilo, de dormir, de acordar, e de às vezes nem perceber que durante aquela noite o Senhor nos guardou, concedendo o ar que respiramos para uma noite tranquila enquanto nós dormíamos. Então a vida do homem é assim, tem que ser considerada, Davi está considerando. Porque Jesus havia alertado e nos alertou sobre as aflições que o ser humano pode passar. Hoje a coisa está boa, amanhã uma dificuldade financeira, um gasto que você não calculou, surge e você não sabe se a conta no final do mês vai começar a fechar. Se você vai ter que fechar as torneiras. Se você fechando as torneiras vai ser suficiente. Se você não vai ficar preocupado porque os compromissos que foram feitos agora não dá para ser mais supridos, cumpridos. Porque surgiu algo inesperado que gerou um certo gasto para você, que você não foi capaz de planejar, que você não teve o controle para isso. As circunstâncias que estão além da sua capacidade de agir, de conduzir a vida, surgiram. E agora você vai começar a pensar se você vai ter mesmo recurso para cobrir todos os compromissos financeiros que foram feitos. Porque a situação mudou. A crise apertou. Os ganhos diminuíram. Os custos aumentaram. Os gastos surgiram, gastos inesperados para você. Então a circunstância da vida ela muda. O que a gente pode hoje, a gente não sabe se vai poder amanhã. O que a gente faz hoje, com tranquilidade, pode ser que amanhã nos falte habilidade, nos falte força física, nos falte condição de fazê-lo. Hoje nós temos condição de ir e vir. Amanhã, só Deus sabe. Então Davi, ele considera essas coisas. E quando ele considera a fragilidade da vida, ele fala, eu sou pobre, eu sou necessitado. Necessitamos de cuidados para o sustento da nossa vida, para o pão de cada dia, para termos força para o trabalho, para termos oportunidade de trabalho. Necessitamos de ter um emocional forte, bem cuidado, bem nutrido, para vencer as dificuldades da vida, as pressões da vida, as pressões do trabalho, as cobranças, a ansiedade da vida que vem e que vai desgastando o emocional da gente. E de repente quem teve força para enfrentar um grande problema, cai fraco, tomado por uma depressão, onde percebe que as forças emocionais se foram. Enquanto houve o problema, você resistiu. Agora que passou o problema, você percebeu o quanto se desgastou e o quanto está frágil a sua saúde emocional. Quão pobre, quão necessitado você é. Então, o ser humano, ele vive a pobreza de vários momentos, não é só na questão financeira, não. Às vezes é a pobreza emocional, às vezes é a pobreza física, da resistência física, da saúde. Mas Deus, quando nós tratamos de fé, quando tratamos de Deus,
quando consideramos o nosso caminho, a nossa vida diante de Deus, sabemos que tem que avaliar também a situação espiritual do nosso coração, da nossa alma, porque a nossa pobreza maior pode estar na alma. Tem muita gente rico de conta bancária, rico de título, rico de fama, cheio de reconhecimento por aí. Herói nacional. Mas quando se coloca diante de Deus, é coisa nenhuma. Não tem nada nas mãos para apresentar. Não tem nada de princípio, de obediência, de fé para mostrar. É pobre. A igreja de Laodiceia é uma igreja que é chamada assim, uma igreja que se achava abastada, que se achava rica, tinha muitos membros, tinha membros que davam seus dízimos, e a igreja então era uma igreja que conseguia se sustentar e sustentar os trabalhos muito bem. E quando Deus considera o caminho da igreja, a situação espiritual da igreja fala assim: você é pobre, você está nu, você tinha que comprar de mim roupa para se vestir. O sentimento é o sentimento de que não preciso de cuidado, que tudo está muito bem, mas a realidade é a realidade de que se não cuidar vai morrer. Se não cuidar vai deixar de existir. Se não cuidar vai ser derrotado pelo inimigo, vai ser derrotado pelas circunstâncias da vida, pelo mundo tenebroso, vai ser derrotado pelos pecados que te assediam, todo dia, que você tem que lutar contra. E luta, e não consegue vencer. É pobre. Pensa que é rico, mas de fato não é. Tem muita gente rica, emocionalmente pobre. Tem muita gente rica, fisicamente pobre. Tem muita gente rica, de nome, de título, que manifesta poder e força, espiritualmente pobre, nu diante de Deus, por pecados, por falhas, por iniquidade, por princípios, por valores que desagradam o Senhor, que não colocam no caminho da verdade, que não colocam no caminho da vida, que não colocam no caminho que leva à presença de Deus. Estão mortos, mortos nos seus delitos e pecados. Então Davi, ele considera, ele fala: Senhor, de fato eu sou pobre, sou necessitado. Ele não descreve a situação da sua vida, no que ele se sente pobre, no que ele se sente necessitado, mas ele expressa que é assim que ele se sente. E às vezes nós temos que avaliar também a nossa vida. Avaliar as circunstâncias da nossa vida. Avaliar no que a gente está bem, no que a gente está pobre, no que a gente está necessitado. E ter a humildade que se vê em Davi, de se apresentar diante de Deus para dizer: sou pobre, sou necessitado, cuida de mim. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. E salva. E ajuda e perdoa. Então o texto fala: ninguém é autossuficiente. Todo mundo precisa de cuidado. Nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum jovem, por mais grandioso título e maior reconhecimento que tenha do seu povo, da sua nação, pode dizer que não precisa de Deus, do cuidado de Deus, do cuidado divino. Porque todo ser humano é pecador. Todos pecaram, e se pecamos, destituídos, separados, estamos da glória de Deus. Estamos condenados pelo nosso pecado ao inferno, à eternidade sem Deus. Não tem título que possa nos ajudar. Não tem celeiro cheio que possa pagar o preço da nossa morte. Não tem reconhecimento humano que nos dê o reconhecimento que carecemos diante de Deus como pecador que somos. Dependemos de Cristo. Deus é a fonte do nosso bem. A Bíblia diz que as coisas, que a bondade, que as coisas boas, que as dádivas perfeitas vêm do Pai das luzes, vêm de Deus, vêm do alto. O bem procede de Deus. Na chuva que rega a terra, no sol que nos aquece, no ar que respiramos, no pão que temos sobre a mesa.
O bem procede de Deus, na saúde que Ele nos dá, nos cuidados clínicos que conseguimos, que recebemos, porque Deus provê para nós. A cuidado de Deus na vida de Davi. Davi sabe que Deus é o Criador de todas as coisas. Se eu existo, é porque Ele me fez a sua imagem e semelhança. Fez Adão e Eva. Deu a possibilidade de serem fecundos, de encher a terra. Para um dia, ou para que um dia eu pudesse nascer e você também. Deus é o Criador. Quando Ele criou o mundo pensando no ser humano. E depois que Ele criou o mundo e Ele preparou o jardim, Ele criou o homem e colocou no jardim, trazendo no jardim todas as coisas que o ser humano precisava para sobreviver. Para viver com Deus, para viver em paz. Para viver obedecendo a Deus. E colocou ali no jardim e disse, olha, de todas as árvores do jardim comerás livremente. O jardim está pronto, a criação foi feita. Tudo que o ser humano precisa está aí no mundo. Deus colocou. A criação de Deus tem tudo que a gente precisa. Para cuidar do físico, do emocional. Deus é o Criador dessas coisas. Deus é o provedor, porque Ele que sustenta essas coisas. Paulo vai ao Areópago, em Atenas. Ele começa a discursar sobre o Deus desconhecido dos atenienses. E ele começa a dizer que esse era o Deus que ele representava, o Deus que fez todas as coisas, que criou o céu, que criou a terra e tudo que nele há. E ele vai dizer, olha, Ele é o sustentador de tudo. Se o universo criado por Deus ainda não entrou em colapso, porque Ele sustenta, fazendo com que cada astro corra no seu curso, e não se choque um com o outro, e não choque nenhum deles com a terra e a destrua. Porque há astros aí imensos, que se saírem do seu governo, da sua rota, e se chocarem com a terra, vai destruí-la no primeiro impacto. E todos nós vamos deixar de existir. De vez em quando nós ficamos assustados com notícias de astros aí que estão fugindo, que estão se movendo, que parece que está saindo do controle, né? E que pode chocar com a terra e acabar tudo. Um dia isso vai acontecer. É o dia que Deus vai fazer o novo céu, a nova terra. Essa terra vai ser desfeita. Mas por enquanto Deus está provendo tudo na sua ordem. Tudo dentro do controle da sua mão. Tudo dentro da soberania do Senhor, que criou e que controla todas as coisas. Para prover para mim, para você, dias de bênçãos, dias de cuidado. Cuidado que recebemos pelas pessoas, cuidado que recebemos pelo agir de Deus. Cuidados do Deus Criador e provedor de tudo. Não de tudo aquilo que eu quero, não de tudo aquilo que eu gostaria de ter, mas de tudo aquilo que eu preciso ter, Deus me dá. Porque Ele sabe que a alegria do ser humano, contentamento, a satisfação do ser humano, não tem que estar nas coisas que ele tem, mas em quem ele vai se tornando diante de Deus, na graça que de Deus ele recebe, no cuidado de Deus que vem, no agir de Deus que se renova em nosso favor a cada manhã. O Deus, provedor de todo bem, tudo que é bom, que nos deu um Salvador que é Cristo. Eu não posso me salvar, mas Deus me salvou em Cristo. Deus não poupou o seu Filho, antes o entregou por mim, diz a Bíblia, para que em razão da sua morte, do seu sacrifício, do seu sangue vertido na cruz do Calvário, eu pudesse ver a culpa e o peso do meu pecado pago por Ele na cruz. Ele é o nosso Salvador. Ele nos salva de circunstâncias por aqui, guardando a nossa vida, mas Ele nos salva da pobreza, da necessidade que temos em razão dos nossos pecados e dos danos do pecado. E Ele diz que eu tenho um galardão para receber, uma recompensa para receber, no exercício dessa fé, na confiança minha no Senhor e no seu sacrifício por mim em Cristo na cruz do Calvário, para que eu possa herdar o novo céu, a nova terra, que Ele foi preparar de antemão, para que onde Ele esteja, estejamos todos nós que cremos.
é o Deus que transforma os mortos em vivos. Não para viver apenas um tempo a mais na terra, não para viver uma outra vida aqui na terra, mas para viver uma nova vida nos céus, desfrutando da eternidade, vencendo a morte para todo sempre, tendo na sua companhia a presença viva do Cristo ressurreto, que nos amou até a morte, mas que agora está glorificado, preparando o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, para que estejamos reinando com Ele, aonde Ele está. Deus é a fonte do bem, que remove os danos do pecado, o salário do pecado, que é a morte, e que prepara um galardão, um prêmio. E é por isso que Davi fala, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim, como Criador que é, como provedor que é, como Salvador que é, como galardoador que é. Tu és o meu amparo, tu és o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus. Continue agindo, continue fazendo, continue atuando, continue guardando, continue cuidando da minha vida. Pois se não for o Senhor, o que será de mim? Então Deus é aquele que cuidou de nós de forma muito mais grandiosa em Cristo. Não poupou o seu Filho, antes o entregou por nós. Quando Cristo morre lá na cruz, cuidado de Deus em favor da minha vida se manifesta. A graça de Deus, o favor que eu não mereço, Deus concede. Para não me tratar segundo os meus pecados, mas me purificar da minha injustiça. Então Ele concede aquilo que eu não mereço no cuidado que Ele tem, e Ele não concede aquilo que eu mereço, que é o castigo, que é a punição pelo pecado, quando Ele leva em Cristo e pune em Cristo a culpa de todos os nossos pecados. E em Cristo Ele nos justifica do erro, da falha que nós praticamos. E nos dá a graça e nos dá a bênção de sermos feitos seus filhos, de ganharmos dele a vida eterna, de herdarmos do Senhor o reino dos céus, de deixarmos o reino das trevas, da escuridão, dos danos do pecado, da morte, e passarmos e sermos transportados para o reino maravilhoso do seu amor, no cuidado que Ele tem, porque foi por você, foi por mim que Ele morreu. Foi em seu favor que Ele deu a vida. E foi por isso que Ele padeceu as dores da cruz, porque sabia que em razão da sua crucificação, das suas pisaduras, do seu sacrifício, da sua dor, nós seríamos sarados, seríamos abençoados, receberíamos o cuidado que necessitamos pela natureza pecaminosa, pela pobreza e miséria do nosso coração e da nossa alma, em razão dos nossos delitos e pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, da nossa iniquidade. Então, cuidado de Deus, que se manifestou. Davi, quando fala de pobreza, de necessidade, ele considera também o seu erro, a sua falha. Porque no Salmo ele diz, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido por justo no seu falar e puro no seu julgar. Ele considera sua situação de pobreza, de necessidade, no cuidado da alma. Quando ele diz no Salmo 23, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas de justiça, porque eu sou injusto, por amor do teu nome. Os cuidados de Deus, que trazia o sustento da vida na água, no pasto verdejante, mas que trazia o sustento da alma, na promessa que Ele dava de enviar o Messias, que veio, que morreu, que padeceu na cruz em nosso lugar, que ali ofereceu a graça de Deus para nós, ofereceu o perdão de Deus, para fazer de nós seus filhos e herdeiros do seu reino, para manifestar cuidado
Tem dia que eu fico pensando, muito antes de eu nascer, de qualquer um aqui nascer, dos nossos pais nascerem, dos nossos avós, Deus já providenciava cuidado para nós em Cristo na cruz do Calvário em Jerusalém, quase 2000 anos atrás. Porque foi pelos meus pecados que Ele morreu. Foi para trazer graça de Deus à minha vida, à minha alma, que Ele deu a sua vida lá. Foi para purificar o meu pecado que Ele verteu o sangue puro, que só Ele poderia verter. Se eu não tiver essa consciência, eu sou, comparado à palavra que Cristo mencionou, louco. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que daria o ser humano se pudesse dar em favor da sua alma, para ter a certeza de que herdaria os céus, a eternidade com Deus, a vida eterna de gozo, se pudesse comprar ou adquirir por algum recurso financeiro, ou em troca de algum título, de alguma posição social, de alguma fama, de algum reconhecimento humano. E tudo isso é considerado como nada. Todas essas coisas, outras coisas, são nada. Quando somos colocados diante de Deus com os nossos pecados, com a nossa iniquidade, com a nossa necessidade de alma, de perdão, de graça de Deus. Então Ele cuidou. Aquele que cuida da vida é aquele que cuida de diante da morte, para que você possa herdar a vida que Ele tem para dar e vencer a morte que você não poderia vencer. Sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então nós temos socorro certo e seguro na pessoa de Deus. Por isso Davi busca o Senhor. Se coloca diante de Deus. Ele apresenta o seu cântico, ele expressa a sua oração, ele derrama diante de Deus, junto ao Senhor, os seus sentimentos, suas necessidades, suas carências. E ele vai dizer, não te detenhas, ó Deus meu. Com Deus ao nosso lado, nós somos fortalecidos. Paulo vai dizer, na sua luta contra o pecado, no seu propósito de servir bem ao Senhor e a missão que o Senhor lhe confiou, enfrentando as lutas, enfrentando os obstáculos, enfrentando as dificuldades, passando por tempos difíceis, por prisões, por açoites, por naufrágios. Ele vai dizer, contudo eu sei, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele caminha comigo. Ele gera, Ele produz as condições. Ele promove os meios, Ele cria as possibilidades. Com Deus ao nosso lado somos fortes. Com Deus segurando a nossa mão, nós podemos caminhar com segurança. No tempo da incerteza, no tempo da dor, no tempo da fraqueza, no tempo dos joelhos trôpegos, no tempo do temor da alma, em que a gente às vezes fica paralisado, não consegue sair, não consegue levantar, não acha força, não vê condição, não tem possibilidade, Deus toma pelas mãos e nos conduz, nos leva. E quando Ele segura a nossa mão, a gente sente seguro para seguir adiante, para ir em frente. Assim é a criança quando está aprendendo a andar, fica com medo de cair, então prefere engatinhar, prefere sentar, acha que é mais seguro, mas se você der a mão para ele, ele se sente em condição de seguir. Na verdade, ele não tem condição de seguir, até porque começa com uns passinhos devagar e já quer sair correndo, né? E quando a pessoa chega idosa, ou quando a pessoa está passando por um tempo de fraqueza, um momento de dor, um momento de incerteza, que é comum à vida de qualquer ser humano, se ele tiver alguém por perto para dar a mão, para ajudá-lo a seguir, ele se sente mais confiante para fazê-lo. Davi está dizendo, Senhor, tem dia que eu preciso da tua mão estendida, da tua mão que me segure firme, tem dia que eu preciso da tua companhia para me ter coragem de ir um pouco mais à frente. Se o Senhor está comigo, eu me sinto mais forte, sou mais encorajado, não estou sozinho, tenho o Senhor ao meu lado, né? Ele foi na direção do gigante Golias, em o nome do Senhor, porque se ele vai no seu nome, ele é
destruído. Como Golias havia anunciado, hoje à tarde vou dar suas carnes para as aves de rapina. Ah, se o Senhor não estivesse ao seu lado, seria assim. Mas como o Senhor está junto dele, ele se sentiu mais forte e venceu aquele gigante. E nos tempos da incerteza, e nos tempos da necessidade, quando a gente não está sabendo caminhar, não está aguentando caminhar, não tem forças para caminhar, ele toma a nossa mão e ele nos dá segurança para a gente acreditar que pode seguir. Com Deus como defensor, somos mais que vencedores. Se temos o Senhor que nos ajuda, que nos defende, que advoga as nossas causas, que trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que Ele faz tudo isso para manifestar cuidado da nossa vida. Então Davi diz, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas quando o Senhor está comigo, minhas necessidades se vão, minhas fraquezas se vão, minha insegurança se vai, meus inimigos são derrotados, os obstáculos são vencidos, as lutas são vencidas. Eu não preciso jogar a toalha, eu não preciso desistir, eu posso prosseguir, eu prossigo. E prossigo como aquele que vence. Porque eu tenho ao meu lado aquele que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu o pecado, e que venceu e que há de dar vitória para todo aquele que nele espera, para todo aquele que nele confia, trazendo sobre a vida desse que crê o cuidado que a gente necessita. Para nós, para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, para as lutas que enfrentamos, para os desafios, para os propósitos na realização de sonhos e projetos. Então é bem verdade que nós não podemos tudo, que nós não temos condição de vencer tudo, que nós temos as nossas limitações, as nossas deficiências, mas nós temos que buscar aquele que pode tudo. Nós temos que, com humildade, reconhecer quão pobre e necessitados somos, para nos lançar nas mãos de Deus, para que Ele traga o suprir de todas as coisas para nós e nos ajude. Que Ele não se detenha, que nada o impeça, que eu não o impeça. Quem sabe na minha arrogância de pensar que sei fazer, que posso fazer, que consigo vencer por mim mesmo. Porque eu vou descobrir que a minha posição social, que o meu título, que o meu conhecimento é nada, diante daquilo que às vezes a vida precisa ou pede de mim. Eu vou precisar do cuidado de Deus. Em algum momento vai se manifestar a minha pobreza. Em algum momento, em algumas circunstâncias, eu vou perceber a minha necessidade. E Davi então me chama o povo de Israel, conclama aqueles que conhecem o Senhor a buscar o Senhor e a confiar no agir da sua mão.